O primeiro Papa latino-americano da história deixou um legado importante. Simples e de visão progressista, foi responsável por colocar a Igreja Católica mais próxima do século XXI. Jorge Mário Bergoglio se inspirou em São Francisco de Assis após a sugestão de um amigo brasileiro, falecido Dom Cláudio Umes. Francisco fez jus ao nome, com críticas contundentes aos mais ricos e declarações em defesa dos mais pobres e vulneráveis. Suas palavras foram recebidas com pouca simpatia pelos mais conservadores e tradicionalistas. Disse que a homossexualidade não é crime, apesar de ser pecado, que as leis que punem os homoafetivos são injustas e que os bispos devem receber a comunidade LGBTQIA+, nas igrejas, pois Deus ama todos os seus filhos. Sobre os divorciados, Francisco disse que eles não deveriam se sentir excomungados e que podem ser membros ativos da igreja, pois não vivem em pecado mortal e ninguém pode ser condenado para sempre. Em tempos conturbados, Francisco não deixou de se posicionar. Falou sobre a defesa do meio ambiente, a ganância de líderes e nações, denunciou o comércio de armas, defendeu os refugiados, condenou a guerra. Também foi o Papa das reformas e da descentralização do poder. Renovou o misterioso setor financeiro do Vaticano com a inclusão de medidas anticorrupção. Colocou mulheres em postos importantes da igreja e dizia que com elas no comando as coisas funcionavam. Criou uma comissão consultiva na Cúria e realizou uma cúpula inédita para tratar da pedofilia praticada por religiosos. O assunto delicado e ignorado por outros pontífices veio à tona no papado de Francisco. Em suas dezenas de viagens internacionais, optou pelo diálogo com todas as religiões. Ele teve problemas no joelho, que obrigaram a usar cadeira de rodas em 2021. Retirou um tumor benigno do cólon. Os problemas de saúde o fizeram diminuir o ritmo de viagens e eventos. Em março de 2023, foi internado com uma bronquite aguda e não pôde celebrar a missa de Páscoa. O mesmo aconteceu este ano. Teve uma crise de bronquite que evoluiu para uma pneumonia que atingiu os 2 pulmões. Ele ficou internado por 38 dias. O caso foi tão grave que a equipe médica chegou a discutir a possibilidade de deixá-lo partir. Segundo eles, a recuperação foi um milagre. Este milagre permitiu que, mesmo muito debilitado, Francisco participasse da celebração de Páscoa menos de 24 horas antes de morrer. Eu creio que todos nós que o conhecemos e aqueles conhecidos menos de longe também pelas notícias recordarão desse grande homem que trabalhou incansavelmente, não só pela igreja, mas pelo mundo, pela paz no mundo, a questão da paz entre as nações, pelo diálogo entre os povos, a preocupação ecológica, ao mesmo tempo a preocupação com a dívida e com as pessoas que necessitam de ser, às vezes, mais com dignidade. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio era filho de imigrantes italianos. Chegou a se formar na Escola Profissionalizante de Química. Teve uma única namorada antes de começar o noviciado. Sempre bem-humorado, imprimiu sua personalidade simples e autêntica. Em um dos momentos mais marcantes de seus 12 anos de papado, Francisco rezou pela humanidade sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano, completamente vazia. Era 27 de março de 2020, auge da pandemia de Covid-19 e do isolamento social. Em um momento não comum dentro dos ritos da Igreja Católica, ele concedeu o perdão aos pecados daqueles que se foram e aos que iriam embora em decorrência da doença.